Olá, dando prosseguimento às nossas aulas de teoria musical, hoje nós vamos falar sobre uníssono e escala geral. Também sobre diapasão. Esqueci de colocar aqui no título, mas entra ali quando a gente vai falar de escala geral. Bem, uníssono é uma palavra que significa o mesmo som. Quer dizer que quando a gente fala que um instrumento ou uma voz, dois instrumentos ou duas vozes estão cantando em uníssono, quer dizer que elas estão soando com a mesma nota, né? Tocando a mesma nota, a gente ouve o mesmo som. O que acontece? Uma particularidade que eu tenho que lembrar que nos instrumentos, por exemplo, da banda, a gente tem os instrumentos transpositores, né? Poucos são os instrumentos que são de afinação real, por exemplo, a flauta, que é a afinação do real, que é afinada em dó, mas a gente tem clarinete, trompete em si bemol, saxofone em mi, si bemol. Então, a gente tem essa questão de transposição. Então, pode ser. O que acontece? Não pode ser, não. O que acontece? Quando a gente tem esses instrumentos transpositores, a gente escreve uma nota, mas o som que ele emite é outra nota. Isso eu já devo ter explicado para vocês um pouquinho na parte de transposição, mas sempre bom lembrar. A gente está falando então de som uníssono, pegando com base no que a gente ouve, quando a gente ouve o mesmo som. Os dois instrumentos estão tocando, você percebe que é igualzinho. Só que tem umas particularidades. Ele pode ser escrito assim, igualzinho mesmo, por exemplo, aqui nesse exemplo aqui de uníssono, que tem um soprano e meio soprano, né, cantoras. Elas têm a particularidade, as qualidades da voz um pouco diferente, que é o que a gente chama do timbre, mas elas estão cantando na mesma altura de nota e na mesma região, e elas estão utilizando a mesma divisão rítmica. Então a gente pode falar de altura uníssono também e ritmo uníssono. Então aqui está idêntico, igualzinho. Então a gente fala que é uníssono, mas acontece às vezes desse uníssono ser em oitavas diferentes. Por exemplo, a gente tem um exemplo aqui de um uníssono cantado uma oitava acima e em relação a ele uma oitava abaixo aqui, né? Ó, a gente tem então a mesma nota, a mesma divisão rítmica, mas oitavas diferentes. Então esse é um som uníssono. O uníssono ele pode estar com transposição de oitava, mas ele está com as mesmas notas e com a mesma divisão rítmica. Isso pode acontecer também nas claves. As claves também, quando acontece de ser tocadas por instrumentos transpositores, também tem essa questão da oitava. Mas se a gente pegar aqui, ó, pelas claves que estão descritas aqui, exemplificadas, a gente tem a nota Dó aqui, Dó na clave de Fá, de Dó na primeira linha, Dó na clave de Sol na segunda linha, de clave de Dó na segunda linha, desculpe, e Dó aqui na clave de Fá na terceira linha, por exemplo. Ó, a gente tem claves diferentes, mas são a mesma nota. Alturas diferentes, por serem claves diferentes, né? Mas são a mesma nota e guardam os mesmos valores cada figura, né? Olha, são iguaizinhos os valores, a divisão rítmica. Então a gente tem aí o uníssono diferenciando nas claves, então pode ter mudança de oitava, mas continua sendo as mesmas notas. Prosseguindo aqui nesse capítulo, então o que acontece? A gente tem que conhecer, para entender essa questão de oitava, a gente tem que entender o que é o Dó central. Então a gente vai falar mais na frente sobre a escala geral, que especifica onde que é esse Dó. Seria Dó uma nota mediana, seria a região média dos sons que a gente pode ouvir, né, classificar, né? Então, a gente pode guardar como nosso Dó central, como um Dó de referência, esse Dó escrito abaixo aqui, né, na primeira linha suplementar inferior, na clave de Sol, e aqui tem um exemplo dele escrito em outras claves.
clave de Sol, né? Clave de Dó na primeira linha, clave de Dó na segunda linha, clave de Dó na terceira, clave de Dó na quarta, clave de Fá na terceira linha, clave de Fá na quarta linha. Lembrando que as claves mais usadas são clave de Sol e clave de Fá, e uma dessas claves de Dó costuma aparecer para alguns instrumentos específicos. Deixa eu ver se tem mais alguma especificidade do Dó. Então, ele é importante para a gente conservar a ideia de uníssono nas claves, sabe? Então, o que a Maria de Pierre fala, para escrever com facilidade, conservando o uníssono nas claves, é necessário conhecer bem a posição do Dó central em todas as claves. Isso ajuda a pessoa a escrever mesmo, né? Para saber como fazer essa escrita em claves diferentes, mas com as mesmas notas. E, por fim, nessa parte de uníssono, a gente tem uma curiosidade aqui que a Maria de Pierre traz, de que as notas escritas em linhas, mesmo que elas mudem de clave, elas se manterão nas linhas. Então aqui a gente tem Sol na clave de Sol, Sol na clave de Dó na primeira linha, a gente mantém na linha. Ó. Você vai ver que em todas as claves se manteve a nota em uma linha. E quando a gente escreve, por exemplo, o Fá aqui, ele segue em todas as claves no espaço. Quando a gente transpõe, gente. Prestem atenção nisso. Ó. Quando acontece essa transposição de uníssono, né? Quando elas são uníssonas, na verdade. Quando ela não tem essa transposição de oitava. Então o Sol aqui, ele está na mesma altura que esse Sol. Esse Sol aqui está na mesma altura que o Sol aqui. Então no clave de Fá, se a gente pegar o Sol abaixo aqui, ele vai estar no espaço. Então a gente tem que levar em consideração que esse som aqui é o mesmo desse. Independente de oitava. Não tem oitava, né? Não tem a transposição de oitava. Esse som é esse aqui. É a mesma coisa. Esse som aqui, a altura dessa nota é a mesma. Eu vou mostrar mais pra frente para vocês entenderem melhor o que é a altura da nota na clave. Mas essas são as notas transpostas em claves. Elas estão na mesma altura. Esse Fá, esse Sol aqui mantém essa posição. Você vai tocar, vou dar um exemplo no piano, por exemplo. Vamos lá. Está escrito esse Sol aí na clave de Sol. Está escrito esse Sol lá na clave de Fá, na quarta linha. Sol na clave de Sol. Sol na clave de Fá. É esse aqui, gente. É a mesma nota. Então esse Sol que eu toquei vale para todos aqui. Desculpem o som grave que eu esbarrei no teclado. Mas é esse Sol. Espero que vocês tenham entendido, então. Qualquer dúvida, vocês me falam. Vou prosseguir. Acho que vai ficar mais claro quando a gente falar da escala geral. E a gente vai entrar, então, aqui por uma coisa que às vezes confunde um pouquinho. Às vezes vocês não ouvem falar tanto, mas é porque, por exemplo, de instrumentos em Dó, ou nossos instrumentos serem afinados com base na nota Lá. Por exemplo, clarinete, saxofone, trompete tocam a nota Si, mas a gente ouve a nota Lá. É porque é o diapasão normal. Instrumentos em Dó geralmente afinam na nota Lá. E o que é o diapasão? O diapasão, então, seria a nota principal que se usa como referência, né, para afinação de uma orquestra. E, consequentemente, a gente usa também em outras formações musicais. A gente tem aqui um exemplo a gente tem um Lá aqui, a posição, a altura desse Lá, escrito então no segundo espaço da clave de Sol. E a gente tem, então a gente considera o Lá como nosso diapasão, e a gente tem um instrumento também chamado diapasão. Um instrumento, né, assim, um instrumento. Parece um garfinho pequeno, e as pessoas batem
esse garfinho aqui, por exemplo, para soar a nota Lá. Então, quando bate, você tem uma nota de referência, né, na frequência exata da nota Lá, que é a referência de afinação. A gente tem outros exemplos aqui, que é esse, por exemplo, que tem uma base de madeira. Então, você puxa, dá uma pincelada pincelada não, né? Uma puxadinha, uma batidinha nessa ferramentinha, então você vai ouvir a nota Lá também. Tem outros exemplos aqui, que é um exemplo de diapasão de sopro. Então a pessoa sopra aqui cada uma dessas e emite uma nota de referência para afinação. E a gente tem esse aqui em cima, mais complexo, que consegue tocar mais notas, né? Soar mais notas para afinação. Esse é o de referência. Esse é o famoso diapasão de afinação, bem antigo, parece um garfinho. Então, nossa nota de afinação é a nota Lá. É a nota que a gente usa de referência para afinar, geralmente em 440 Hz. A gente vai estudar um pouquinho para frente sobre física para entender isso melhor. Mas essa é a nota referência. Então, prosseguindo, a escala geral, depois se vocês tiverem alguma curiosidade também descobrir aí na internet sobre o porquê de ser a nota Lá, a nossa referência, ou se na semana que vem eu tiver lembrado ou descoberto mais coisas sobre isso, eu trago para vocês. Vocês podem comentar também. Então, nossa escala geral, a gente tem aqui como referência, no Brasil, a gente tem que levar isso em consideração. No Brasil, a classificação do nosso Dó central, ele é chamado de Dó 3. Se a gente pegar o piano, de novo, vou mostrar para vocês. O piano, vocês já viram que ele é bem grande, então ele consegue tocar essas oitavas diferentes, né? Ele consegue pegar uma quantidade enorme de oitavas, né? Bem significativa, né? Então a gente tem o nosso Dó central, que é esse Dó. Se vocês repararem, se você ler ele na clave de Fá, a partir da clave de Fá, ele vai ser Dó. Se você ler ele na clave de Sol, ele vai ser Dó também. Então ele meio que junta, né? Ele é a junção das duas claves. A gente pode chamar isso aqui de pentagrama completo, a pauta completa. Pentagrama fica estranho. Vamos de pauta completa, porque ela é possível se escrever todos os sons classificáveis usando esse modelinho de clave de Sol e Fá. Justamente por isso o piano utiliza as duas claves. Então a nossa referência de Dó central, vocês vão ver agora, é essa aqui. Esse é o nosso Dó central ou Dó 3. Eu vou dar um exemplo para vocês de Dó 2 e de Dó 1. Esse é o Dó 2. Esse é o Dó 1. O que acontece? O piano ainda consegue tocar mais 2 oitavas abaixo. Eu vou ver se eu consigo transpor aqui para vocês verem, porque o meu teclado não é um piano, né? Então ele não tem essas 2 oitavas. Eu vou ter que colocar um transpositor. Transpositor. Esse é o Dó. Desculpa, gente. O Dó 0. A gente chama ele de Dó 0. Ou, no caso do Brasil, desculpem, a gente chama de Dó menos 1. E vou descer mais uma oitava. E não chega, desculpa, o teclado não transpõe mais uma oitava para baixo. Esse seria o nosso
Dó menos 1. E ainda o piano ainda consegue chegar no Dó menos 2. Por que eu estou falando que essa classificação é diferente? Porque né, na Alemanha vai ser uma classificação diferente, nos Estados Unidos vai ser outra. Eles usam, por exemplo, Dó 0, varia de país para país. A gente aqui chama o nosso Dó central de Dó 3. E a partir dele, contando oitavas, a gente conta. Então, a gente tem aqui do Dó 2 ao Dó 3, a gente chama de região de oitava 2. Né? Do Dó 3 ao Dó 4 é a oitava 3. Quando a gente consegue lembrar essa posição das notas, fica mais fácil de conversar. Em que posição que é? Até você explicar que é aquele Dó escrito até lá, só você lá na quarta linha da clave de Sol, no quarto espaço da clave de Sol, é só você falar, esse é o Dó 4, que é o Dó que inicia essa região do Dó 4. Então isso vai valer para, aqui a gente tem um Dó 3, o Ré escrito aqui vai ser o Ré 3, Mi 3, Fá 3 e assim por diante. A gente tem aqui vamos lá, a gente tem um Dó 2, aqui a gente tem o Ré 2, Mi 2, Fá 2 e assim por diante. Então isso também não tem muita dificuldade. Se vocês conseguirem guardar esse Dó 3, vocês conseguem achar as outras escalas com base nele. Então essa é a nossa nota mais importante de se lembrar, o Dó central, ou Dó 3. Deixa eu ver se tem mais alguma especificidade que eu preciso passar para vocês. Essas regiões, né? A gente costuma chamar a região, essas regiões de, olha, região subgrave ou gravíssima, começa aqui, do Dó 2, vou mudar de cor aqui, né, porque eu já rabisquei muito, do Dó 2, nessa oitava aqui, né, a partir do Dó 2, a gente chama de região subgrave ou gravíssima. Essas aqui são tão mais graves que nem entram na classificação aqui citando, né? Nem é citado. A próxima região, da oitava 3, é a região grave, chamada de região grave. A da oitava 4 é chamada de região média. A quinta oitava é chamada de região aguda. E a sexta oitava, né? A oitava 6, né? É chamada de superaguda, região superaguda ou agudíssima. Então a gente tem aqui gravíssima, agudíssima, super grave ou superaguda. Isso é mais por curiosidade, mas é bom vocês saberem onde que encaixa cada uma dessas classificações. Então por hoje é isso, semana que vem a gente continua nossas aulas. Qualquer dúvida não esqueçam de mandar mensagem para mim, ou colocar aí nos comentários também do vídeo. Obrigado.